Olá, pessoal. Eu sou Denise Oliveira. Vamos agora para a segunda parte do bate-papo sobre literatura, cultura, brasilidade, negritude e poesia com o Marcos Fabrício Lopes da Silva. A primeira live já está lá disponível no meu IGTV para vocês conferirem. Esse bate-papo foi maravilhoso. O Marcos Fabrício falou um pouco sobre como começou a história dele na poesia, sobre os mestres, né, que o inspiraram. Falou um pouquinho sobre cultura brasileira, as contradições desse nosso país, né, a questão da violência, da educação, a importância do jornalismo de qualidade, um jornalismo educativo. E estou aguardando ele aqui para a nossa segunda parte do nosso bate-papo, porque tem mais poesia daqui a pouquinho com o Marcos Fabrício. Esperar ele voltar. Enquanto isso, eu vou fixar aqui o tema do nosso bate-papo. E Marcos, já te chamo. Já te chamo pra gente continuar esse bate-papo, tava maravilhoso. Peraí, já te chamo. Só tô fixando aqui o comentário. Vamos lá. Transmissão pra gente continuar. E você pegou o jeito mesmo, hein? Opa, como se diz assim, é uma mandinga. Sim, que maravilha, que bom. Logo, logo vão ter várias lives do Marcos Fabrício Lopes aqui no Instagram, né? Opa, Denise, o que eu espero e fico muito feliz é cada vez mais receber o convite, né, das pessoas. Isso muito, muito me honra estar no coração de pessoas tão queridas, na memória de pessoas tão dignas, tão louváveis, né? Para mim é uma honra poder participar da vida de vocês, porque vocês são grandes participantes da minha vida. Sempre quando eu estou em grandes dilemas, eu recorro à biografia de vocês para poder encontrar ali soluções para melhorar a minha esforçada forma de ser no mundo. Que maravilha. Pois saiba que a sua poesia, conhecer a sua poesia foi um divisor de águas na minha vida. Conhecer você, um grande filósofo, como a Nilva tinha falado na nossa live anterior, um grande pensador contemporâneo que elucida tantas questões aí sociais, questões do cotidiano, e sempre leva para a tua escrita também as referências musicais. Você tem muito isso, essa ligação da música com o teu texto, né, Marcos? Sim, a música é a literatura cantada. É a literatura cantada e eleita pelo povo brasileiro como a sua grande amiga. A música é a melhor amiga do povo brasileiro dele. Você, como cantora, sabe disso. Eu, como ouvinte e cantor de chuveiro, também sei, né? Então, essa química que a música possui, né? E se a gente for levar em consideração as letras musicais, nós temos uma contribuição multi-brasileira também significativa, né? Nós temos grandes músicos das mais diversas comunidades étnico-raciais. Então, nós temos de Cartola, Pixinguinha, Vinícius de Moraes, Chico, Caetano, Tom Zé. Milton, né? Fernando Brant, toda essa galera também do Clube da Esquina. É muito saboroso, né?
poder ter a oportunidade de ser tocado por esses vários corações, por essas várias inteligências múltiplas que fazem parte da nossa música. Eu considero a música a nossa forma, né, de entender o que se passa no nosso mundo, nos diálogos internos e externos, né? E a nossa formação das identidades nacionais, elas se fizeram e se fazem presente na nossa música. A música, ela é uma espécie de reportagem lírica e ela também é uma espécie de hino de contestação, né? Ela é um convite, como eu te disse, também para a consciência e para a beleza de mundo, né? A música é a radiografia da alma, né? A música, ela é justamente o tambor do corpo, né? Então, isso é muito significativo. Eu reconheço na música uma, uma forma peculiar de conhecimento. Tem uma experiência respeitável de ordem sentimental, mas a música tem muito a oferecer como interpretação de mundo e como comentário de existência. Então, quando eu escrevo, no caso, por exemplo, dos artigos de opinião, eu faço questão de elencar uma letra musical que ilustre aquela causa que eu estou ali me debruçando a pensar. Então, era como se aquela música, além de contribuir intelectualmente, fosse a trilha sonora do meu pensamento, né? Então, a música está ali nesses dois aspectos, valorizando e reconhecendo a importância intelectual e sensível dos nossos compositores e dos nossos músicos, na sua expressão geral, e também reconhecer naquela música uma trilha sonora, porque enquanto eu escrevo, aquelas músicas que eu faço referência, eu vou ouvindo, né? Então, essa composição musical, ela também vai me preenchendo, vai me engravidando de possibilidades criativas. Então, a música é um canal supremo de criatividade na sua excelência. E, para mim, é muito importante reconhecer na música, né? Muito mais do que um passatempo divertido, um templo de sensibilidade. É assim que eu penso. Eu penso na música como esse templo de sensibilidade qualificada e de uma razão também muito importante que ultrapassa os limites metodológicos e científicos. Então, me diverte também a música. Quando eu levo a música para o tratamento de ciência, era como se eu levasse um Tom Jobim com seu piano para tocar na praia, para tocar no meio da areia. É como um Fusca com Raul Seixas no meio da praia. É como verificar, por exemplo, essa integração musical. Um Hamilton de Holanda com Dominguinhos, né? O Luiz Gonzaga com Gonzaguinha, né? Então, essas possibilidades, um Fagner com Zé Cabaleiro. Então, eu gosto muito porque a música ela não tem medo de experimentar. Eu acho que eu quero chegar aí. A música não tem medo de experimentar. A música ela tem familiaridade ancestral com a combinação de pessoas.
A música é o sucesso da experiência comunitária. A música nos ensina a dividir o nosso brilho com o outro brilho. Eu acho que isso também é uma coisa importante, né? A música possibilita a ciranda de luzes próprias, iluminando a humanidade, e a humanidade também iluminando com as suas luzes próprias os músicos. Eu sou fascinado com música. Sim, eu também. A música, para mim, e acredito que para você também, é o combustível e a combustão. Adorei. Adorei, adorei. Quero que a gente prossiga aqui falando dos seus livros, mas antes eu vou ler aqui um poema seu, tá? É que são tantos, é tão difícil escolher, viu? Eu até marquei aqui alguns. Peraí. Eu tô com Duelo, gente, um dos livros do Marcos Fabrício. E escolhi aqui. Não tô achando. Mas, ó, ninguém põe algemas nos pulsos do pensamento. Ouvir música é estar por dentro do silêncio e por fora do barulho. Já que a gente está falando em música, né? Pensar é construir pontes de contato entre pontos de vista. Guardar sentimentos para si é não deixar pistas para que o outro te acompanhe. Alguns poeminhas aí do Duelo. Vamos falar do Duelo, então, agora? Vamos falar do Duelo. O Duelo foi o meu livro Paz e Amor, viu? O Deslocado, eu precisei, evidentemente, colocar alguns embates para fora, né? O Deslocado, eu tive a ambição de tentar resolver certas contendas interiores e também certas indignações com a realidade. Já o Duelo, ele tem uma outra constituição. Eu digamos assim que o Duelo ele tem uma inteligência espiritual e espirituosa. Tanto é que eu me ative mais aos aforismos, eu me ative mais, né, à composição de textos curtos. Eu quis ser mais sintético, né? Eu até acho, Dene, que eu sou melhor frasista do que poeta. Então eu curto muito quando eu consigo chegar numa condensação, né? E me divirto muito quando consigo, com um verso, falar de muita coisa, né? E com qualidade, né? Então, isso é legal. O Duelo foi essa experiência de celebrar a relação dos aforismos com a poesia, né? É um livro mais filosófico, sim, né? Também. E um livro onde eu quis trazer um certo existencialismo mais acalmado, né? Para usar um termo do Erasmo Carlos, o duelo é um orgasmo calmo. Tem um poema aqui que fala muito sobre isso, que traz muito isso que você está falando, que é o Rio para não chorar, e quando eu choro, tomo banho com as minhas lágrimas e de alma lavada vou brincar de ser feliz. Que lindo. Pois é. É isso, é emocionante mesmo, porque foi também um momento de fazer as pazes com certas tristezas e reconhecer que a tristeza não falta necessariamente a tristeza nenhum tipo de demanda inferior em relação a outros sentimentos. A tristeza é uma experiência muito digna de ser vivida, porque não é que ela nos traga, né, necessariamente toda a sabedoria de mundo. Não é só pela tristeza que a gente aprende, é nesse sentido. Eu não quero fazer aqui uma glamorização da tristeza. O que eu quero dizer é que quando a gente está triste, não dá para fingir, não dá para
colocar o nosso incômodo em outro lugar. Então, a tristeza é a nossa oportunidade de conversar com os nossos próprios incômodos. É a hora que o incômodo quer a atenção dele para si. E quando o incômodo quer a atenção dele para si, ele requisita toda a sua energia de atenção. Por isso, há uma tristeza, né? Que é, muitas das vezes, até uma alegria que não foi devidamente vivenciada, né? Ou uma pressa, né? Para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, né? Então, é preciso identificar que tipo de tristeza nós estamos falando. Se a tristeza for a tristeza da angústia, ela é positiva. Se a tristeza for da depressão, é problemática. Então, quando a tristeza... Por que a da angústia é positiva? Porque a tristeza da angústia ela é positiva? Uai, ela é positiva porque justamente ela nos faz ver no furacão a existência da brisa. Nem tudo que está no inferno é infernal, Denise. A gente precisa também compreender isso. Inclusive, teve um poema seu, eu não estou lembrando, mas que você definia a felicidade. Eu vi lá no Facebook que a felicidade é a ventania como brisa, em forma de brisa, não é? Isso, justamente. Existem canais de interioridade que a gente só acessa na tristeza, né? Nessa tristeza, enquanto forma angustiada. A angústia, ela não é paralisante. A angústia, ela está chamando a atenção para algo que não está funcionando legal dentro de você. Ou algo que não está funcionando legal no mundo e que vai demandar de você uma postura mais amadurecida diante dos fatos. Porque nós não somos bons e nem ruins, nós somos complexos, né? Então, o mundo não está dando mais conta de ser dividido entre o que é bom e o que é ruim. A gente precisa ter uma percepção mais complexa de tudo o que se passa, né? Então, a tristeza, ela é uma escola do juízo, digamos assim. E, evidentemente, que ela nos traz o peso de viver. Esse peso de viver existe, mas existe também a resposta ao nosso peso de viver. E qual é a resposta ao nosso peso de viver? A arte, né? A arte de sorrir, mesmo que o mundo... Cada vez que o mundo diz não... É isso, entendeu? Então a gente tem esse não aí, sabe? Sempre presente à nossa porta. Agora, não é porque o não existe que o sim não existe, né? Então, muitas das vezes, Denise, e isso é uma coisa também que eu aprendi no campo do amor, muitas vezes, o não que uma pessoa te dá por uma manifestação sua de interesse não é um ato de rejeição. Ela está apenas dizendo que ela não se sente inteira naquela relação. É só isso. Nessa relação, eu não me sinto inteira, então eu não vou entrar. Não tem nada de rejeição. Ah, deu fora, o cara é feio. Não, sabe? Tudo isso é uma cultura das relações tóxicas, principalmente do machismo precipitado, desse machismo que adoece a sociedade de infinitas maneiras, que coloca o Brasil como quinto maior nação em feminicídio, né? Sim. Então é muito triste essas coisas. E para a gente poder quebrar de vez com essa herança maldita, é necessário que a gente saiba receber não e receber sim com a mesma dignidade. Essa é o pulo do gato, né?
É como você lidar com o não e com o sim como respostas que veio de um empenho digno de quem falou e de quem ouviu. É por aí que eu acho que a gente melhor pensa, né? Porque o que é o sujeito mimado? O mimado é o tirânico que não aceita o não do outro e força um sim violentamente, né? Então o crioulo fala isso, né? O rapper crioulo. Mimados não podem exercer o poder, né? Então, a gente precisa entender isso. A elite brasileira é uma elite mimada, por exemplo. É uma elite que manda o seu sim de maneira obrigatória e reprime um não da vontade popular que não quer aceitar aquele mando e que pensa diferente e que quer um outro tipo de país, que acredita numa outra possibilidade política. Então, o poder, ele é autoritário. Eu tenho um problema crítico com o poder. Eu não gosto da palavra, eu não gosto das práticas que essa palavra exerce. Eu acho o poder a forma mais atrasada de relações humanas. Eu, 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 eu como educador, eu acredito no saber. Eu acho que o saber é a possibilidade de exercício mútuo de democracia. É no saber que a gente aprende a debater, é no saber que a gente qualifica as nossas críticas, é no saber que a gente tem a consciência das nossas ignorâncias, dos nossos pontos cegos, é no saber que a gente tem fome de aprendizado, é no saber que a gente tem a cultura do discernimento, em que a gente valoriza a nossa curiosidade, em que a gente sente interesse no outro. Uma vez perguntaram para Nélida Pinhot, escritora, autora de A República dos Sonhos, imortal da Academia Brasileira de Letras, perguntaram para Nélida Pinhot qual é a importância de saber ler. E ela disse, quem sabe ler é mais interessante. Então, é uma questão mesmo, sabe, de desejo, sabe? A palavra, ela tem a sua química de sedução e de convencimento. E quando a Nélida Pinhot fala de leitura, a maneira dela, eu aciono logo o nosso amigo Paulo Freire. Eu falo de leitura de mundo. A leitura de mundo precede a leitura da palavra. Paulo Freire, certíssimo. O mundo é um livro. E as pessoas são escolas. A vivência nesse elo com a educação para uma formação emancipatória, libertadora, né, Marcos? E é isso. De fato aquele momento. É o que o Paulo Freire tentou mostrar para a gente. Olha, a gente veio de uma história opressora e nós vamos resolver essa opressão, com autonomia. E quem incentiva a autonomia? A educação. Então, o Freire foi perfeito. Ele disse, e ele ainda colocou um outro elemento depois da autonomia, que é a esperança, que é aquele papo nosso anterior. O ativismo que a esperança oferece para a gente realizar as utopias que o mundo precisa para ser melhor. Entende? Então é importante. Agora, a gente precisa ter consciência das opressões, sem dúvida. Estudar, saber os mecanismos de afirmação dos nossos processos discriminatórios, por exemplo. Né? Não adianta, por exemplo, se a gente partir do mito da cordialidade, se a gente partir do mito da democracia racial, né, a gente não avança. A gente fica paralisado, né, num tipo de país que eu falei para você que não existe. Né? Ou seja, o Brasil precisa ensaiar e improvisar, como os artistas fazem. E por que eu falo como os artistas fazem? Porque eu não tenho dúvida, Denise, as referências de qualquer pessoa
em diferentes contextos de um país, com certeza tem um artista no meio. Com certeza. Com certeza, a arte toca a nossa alma, né? E ela é capaz de tocar as pessoas de diferentes formas, né? E pessoas de diferentes níveis sociais, né? É horrível falar nível social, mas pessoas que estão em diferentes patamares, né? A arte como um todo, a música, a literatura, a poesia. A literatura poderia tocar mais se as pessoas tivessem mais acesso à literatura, né? Enfim, mas é uma luta também que a gente trava aí dia a dia. Marcos, vamos falar mais aí dos seus livros. Depois do Duelo veio Chapa Quente, veio Aberto para a gente brincar de balanço, 2017, Zumbi dos Ipês, O Filho Umbisques e A Boca do Mundo. Queria que você fizesse um balanço rápido aí dessa tua produção literária, desses livros que você vem lançando aí nos últimos 5 anos. Pois é, o Chapa Quente, ele é um livro provocador e provocativo, também trabalha com aforismos. Mais uma vez, é um livro que tenta reivindicar certos mundos que não foram realizados, abusos de certos mundos que não precisam mais a gente viver, né? Então, eu te falo, né, Deni, eu sou um ativista, tá? Eu não tenho nenhum medo de associar a minha escrita ao ativismo. Aliás, acho muito digno o escritor que politicamente se posiciona e que, a partir da sua literatura, tenta, evidentemente, colocar, né, a política do dia a dia, não no aspecto da ninharia, mas chamar a atenção de que a política foi o melhor invento que a humanidade promoveu para se entender coletivamente. Sem política, conhecimento, entendimento mínimo não acontece, né? Então, o livro Chapa Quente tem esse aspecto também amoroso, né? Eu posso ler um poema ilustrativo do Chapa Quente? Claro. E aí vai dar uma dimensão melhor do que eu estou falando. Existo de mentira na sua vida. Fui um escândalo bem-sucedido, penetrante semente da insônia, captura ébria pulsações polares. Capotei de boca em boca, trocando finanças por abraços. Sem teto, acreditei nas estrelas, que me serviram de vento veloz. Fumo, porque me traz de volta certa manhã de sol na íntegra, quando o mapa dos caminhos vinha traçado pelo beijo do melhor. Tudo pronto, acreditei. Nada acabado, isso quer dizer. Restam as crianças de minha sombra brincando com a luz de pique-esconde. Que lindo! Então, é uma literatura tensa, né? Eu quis trazer movimentos de tensão para o livro, né? Porque nem só de harmonia vive a humanidade. A humanidade também é uma experiência de tensão, é uma experiência de atrito, né? E, diferentemente da física mecânica, eu defendo a tese de que o atrito pode ser uma força positiva. Em que sentido? Porque o atrito é o encontro de vontades legítimas que são simplesmente diferentes. Então, a gente não pode evitar o atrito para acovardar a autenticidade entre as pessoas. É nesse sentido que eu acho que o Chapa Quente eu colocaria como a poética do atrito. Legal. Aberto para a gente brincar de balanço, né? É uma experiência linda, né? Foi com a Avá, né? A questão da costura, a questão da cartolina aí para lembrar a nossa velha infância, a nossa linda infância, né? Uma diagramação simples, entendeu? Com o nosso próprio
conhecimento de computação, trazendo mesmo o velho Word de guerra, né? E também eu tentei aqui reunir no aberto para a gente brincar de balanço, fazer um balanço da minha travessia poética, né? Então é uma espécie de antologia com novidades, né? Então eu retomo alguns poemas, outros eu coloco pela primeira vez, eu faço uma miscelânea entre o antigo e a novidade. Eu Você vou pode dar, por declamar? exemplo... Oi? Você pode declamar uma do aberto? Isso, eu vou agora justamente num poema que eu gosto muito, chama-se Anarquia. Ana anarquizou meu coração, me encheram de sonhos e ideais, me disse que o melhor dos governos é a consciência da gente. O mundo nasceu para ser bacana, saia já da cama, venha fazer revolução. O beijo é o melhor dos protestos contra o exército da solidão. Quem anda de mãos dadas divide o pão e compartilha a graça. Um abraço aquece o irmão, ilumina a praça. Boca livre para ter opinião e mudar o mundo, a começar pelas quatro paredes do seu barracão. Ana anarquizou o meu coração. Maravilhoso. E muito musical, muito sonoro. Pois é, e olha só que interessante, a gente falando da inventividade da literatura, então é muito legal você perceber que Ana, entendeu? É o início da palavra anarquia. E que você pode perceber na anarquia uma poética libertária. Você pode perceber algo fora do comum, algo extraordinário, né? É como aquela música do Lineker, Deixa eu bagunçar você, né? O amor bagunça o quarto arrumado da solidão, minha cara Denise. Então, esses movimentos, eles são também propiciados por essa capacidade inventiva, criativa, né? Essa loucura positiva que é fazer arte, né? Então, depois do aberto para a gente brincar de balanço, veio o zumbi dos IPs, né? Que nós temos aqui. Olha só que bacana. Dentro de uma estética, né? De tecido, de costura, tanto aberto para a gente brincar de balanço, como os zumbi dos IPs foram editados pela editora Avá Editora Artesanal, que é um trabalho bonito, envolvendo pessoas que costuram, que editam, que querem trabalhar com o pai, com a mãe, né, das nossas composições ditas industriais, que é o artesanato, né? Então, encontrar as nossas origens, a nossa ancestralidade produtiva com as mãos, né? Como eu falo no poema, né? Nasci no asfalto, quero barro, né? Então, a minha capacidade ancestral, ela foi muito incentivada com o pessoal da Avá, né? E nesse sentido, né, fui muito incentivado pela minha companheira, Laídes Martins Lopes, né, que é uma pessoa que me motiva muito a escrever, que também me deu um maior gás na energia da literatura artesanal. A Natália Cristina Aniceto, que é uma pessoa também muito importante para a realização destes livros artesanais. E a Natália, ela tem uma participação muito importante, né, na liderança dos trabalhos da Avá e também nos processos mais executivos, né?
E tem também pessoas incríveis ali na Havá, como a Cris Reis, como o Manu Montenegro, né? É um time, Natália Honorato, é um time maravilhoso de pessoas que incentivam, né, essa produção, principalmente quem está começando, quem quer sair daquelas amarras da não publicação e quer se aventurar no mundo existindo, existindo também como livro, né? E aqui o Zumbi dos IPs é justamente o meu livro de ativismo negro. É a minha produção afro-brasileira. Eu trouxe aqui uma boa parte do que eu escrevi a respeito da minha nobre e ancestral experiência de ser negro no Brasil e no mundo. E eu quis contar essa história de maneira literária. Eu vou dividir um poema do Zumbi dos IPs. Dá tempo, Dani? Aí, tá beleza? Dá tempo. A gente tem uns 20 minutos ainda. Beleza, então. Me disse Mandela, por dentro do sol esteve minha pele, querendo o calor de todas as cores, pela gente encantadora das ruas. Meu sorriso fez par com minha bravura. Liberdade vem da base, que não se curva. Mais que coragem, temos fome de ternura. Me disse Lindo. Mandela. Né? Maravilha. E aí, olha só que interessante. Aí eu também me permito a experiências afetivas, né? O livro também tem amor, e isso também é muito bacana de poder também experimentar, né? Por exemplo, olha só que bacana. Domingo no parque, nosso amor de carrossel passou por um trem fantasma daqueles, até que na montanha russa perdemos nosso medo de altura. Comemoramos na roda gigante o valor da beleza elevada. Com direito a algodão doce, reinventamos a maçã do amor. Então são essas experiências, né? São essas experiências. E tem também, evidentemente, aí, né, as nossas experiências de contar, né, as histórias que a nossa população negra enfrenta, as dificuldades e como ela supera essa dificuldade com a resistência, né? E com a existência também. A cor de minha pele, a cor de minha pele sustenta sua falta de tom. A cor de minha pele anda, corre, circula, perambula, desfila, desfia, afiada conversa que se desdobra em criado mudo, servindo à mesa de quem se finge de surdo. A cor de minha pele peleja e endireita o torto, que lhe abusa e ainda se faz de rogado no armário, pedindo arrego. A cor de minha pele pinta, fabula, risca, borda, costura, escreve por linhas e agulhas, camisa, calça, bermuda, e ainda nua se encontra na noite açoite de seu algoz. A cor de minha pele peita aquele que mama e não tem peito para desmamar. A cor de minha pele sabe que a ordem está longe daquele que só quer saber de mar e mal sabe amar. A cor de minha pele. Muito lindo, muito bom. Que trabalho Pós-Zumbi dos IPs, entra o Feeling o Bíceps, que foi viabilizado pelo grande editor e poeta da geração mimeógrafo José Soter, né? Uma grande personalidade do nosso meio cultural e artístico, e a partir da Semin Edições, que existe desde os anos 70, eu tive o prazer de publicar com ele
o livro chamado O Feeling e o Bíceps, né? E uma historinha interessante é que o título do livro nasceu de uma experiência boêmia. Estávamos numa festa e uma menina trazendo várias cervejas no colo estava com dificuldade de colocá-las na geladeira. E aí ela olhou para a gente e disse assim: como é que eu faço para colocar essas cervejas? Aí um amigo meu disse, eu confio no seu feeling. E ela respondeu, e eu confio no seu bíceps. E a gente foi ajudá-la a colocar a cerveja, porque estava pesado para ela. E aí um amigo meu falou, olha aí, Marcos, já tem um livro, um título de livro na cabeça, O Feeling e o Bíceps. E aí eu fiquei, evidentemente, né, pirado, né, com essa ideia. Um livro que já nasceu com o título. O título nasceu primeiro, a obra veio depois, né? E aí foi um desafio danado, né? Porque eu quis que os textos poéticos tivessem essa relação dicotômica e dialética entre o feeling, a sensibilidade, e o bíceps, a força, né? Então, foi uma experiência incrível. E o último livro, até o momento, é este aqui, chamado A Boca do Mundo, que foi um livro publicado com um grupo chamado Mulheres Emergentes, de Belo Horizonte, em parceria com a editora Sangre, editorial de Buenos Aires. Trabalho também de costura com as cartoneiras, que é um movimento antigo na Argentina de mulheres que costuram livros, né? Há uma indústria de literatura artesanal na Argentina que há muito publica obras. E mulheres que se dedicam na costura especificamente de livros, né? Então, também é uma experiência de costura aí muito relacionada com a nossa avó aqui em Brasília, né? Então, é uma experiência também positiva. A capa é um papelão, né? Também. E eu vou fazer uma leitura, né? De um dos poemas que tem aqui, que eu gosto muito, chama-se O Silêncio da Madrugada. Amar não tem o mesmo tamanho. Te deixa grande como o oceano e também pequeno como a poça d'água. Eu quase não posso com esse tudo ou nada. Ontem me diz que me ama. Hoje, página virada. Agora me resta largar esse vinho e ouvir o silêncio sincero da madrugada. O silêncio Lindo, da madrugada. lindo e musical também esse daí, hein? Pois é. E A Boca do Mundo, tem uma história bacana também do título. Eu quis fazer uma homenagem ao Gregório de Matos, conhecido como A Boca do Inferno, né? Eu quis fazer também um certo diálogo com essa questão underground brasileira, né? Que é o dono da boca, né? Que tem também um aspecto ilícito aí muito forte, nessa tradição, né? Da marginalidade, do sistema que corre atrás da marginalidade. Então tem esse o dono da boca, né? Que eu ia, aliás, colocar o título assim, o dono da boca. Aí, na sequência, eu lembro do Drummond, A Rosa do Mundo. Aí, isso tudo veio na minha cabeça. Aí eu lembrei que Exu, nosso querido Exu, entidade afro, é chamado nos rituais de Boca do Mundo. Olha que casou Porque perfeitamente. Exu dele é o nosso orixá da comunicação. Olha que legal. É, porque o Exu, ele é aquele que quando ele passa no meio das pessoas, cada pessoa tem um aspecto a dizer de Exu. E aí, quando as pessoas
se entendem nas diferentes perspectivas percebidas de Exu, a comunicação acontece. Mas quando as pessoas querem impor o seu Exu ao outro, que tem uma outra perspectiva de Exu, a comunicação é deixada de lado e entra o fundamentalismo, né? Então, o Exu tem essa capacidade aí de mostrar a nossa capacidade de comunicação e, infelizmente, os nossos vícios fundamentalistas. E aí, quando veio Boca do Mundo, eu falei, opa, legal. Aí, quando veio Boca do Mundo, aí eu falei, pô, vou pôr um artigo aqui, A Boca do Mundo, né? Eu vou trazer aí um lance especial. Eu lembrei do livro do Caetano Veloso, A Verdade Tropical, né? Eu falei assim, não, eu vou colocar aqui um artigo definido aqui. Essa Boca do Mundo, quem está falando sou eu. De alguma maneira, evidentemente, intercalando com todas as outras pessoas que fazem parte de mim. Porque eu não sou único nesse mundo. Eu entrei na literatura, Denise, para se libertar da loucura de ser só eu mesmo. Sim, Eu não me aproveitando, basto. Oi? ô, Marcos, aproveitando que você está falando disso, eu ia perguntar exatamente uma coisa. Então, vou aproveitar aí a tua fala, ou a tua deixa, e eu ia perguntar para você como que, para você, como você sente a relação entre a poesia e a saúde mental, especialmente agora, nesse momento de quarentena, de caos, né? Eu acho que o caos nunca fez tanto sentido como agora. E como é que isso é para você? Como se deu essa relação entre a poesia e a saúde mental? Eu posso te dizer uma coisa importante, e vou aproveitar aqui o caminho de um verso que certamente ouvi num muro em São Paulo, que dizia assim: menos Ritalina, mais Ritali, né? E isso me abriu um horizonte para pensar esse assunto da poesia e da saúde mental. A saúde mental, Denise, ela adora Rita Lee. E se ela precisar se manter em pleno funcionamento, ela vai também demandar Ritalina, sob orientação médica, né? Então, eu acho que a saúde mental e tudo que se passa em torno dela precisa nos dar a oportunidade de admirar Rita Lee e respeitar Ritalina, né? Porque nós não somos perfeitos, nós somos a poética da finitude num mundo que é eterno. Nós precisamos reconhecer os nossos limites. E é muito difícil, é um trabalho árduo, nem sempre de aceitação zen. Há muito de descontentamento nas experiências que afetam a nossa saúde mental. Mas eu tenho um profundo remédio que parte inicialmente da admiração artística e do respeito medicamentoso. Eu acho que a saúde mental ela precisa fazer a balança dessas duas participações, da participação artística e da participação medicamentosa, se fizer necessário e bem orientado. É muito melhor uma pessoa tomando remédio com saúde do que sem remédio doente. Eu acho que isso é algo que não podemos colocar mais em dúvida, porque eu tenho visto muitas pessoas na resistência de não tomar remédio ficarem adoecidas, né? E experimentando crises
que poderiam ser evitadas, porque não é preciso expor o nosso organismo em um incêndio, sabe? É um incêndio. Uma crise de saúde mental é um incêndio que acontece na sua casa. Você vai brincar com fogo nessa condição? Não vai. Você vai colaborar para se safar daquela fogueira, para estar perto de um bombeiro, que é um profissional para essa situação. E depois da crise mais forte, vem a bonança, você se acalma. Foi o meu caso, eu tenho um transtorno bipolar, convivo com essa realidade, tomo a minha medicação, vou lá nos meus companheiros químicos, assim como vou nos meus companheiros artísticos. Eu não posso achar, e aí, Dene, é cada macaco no seu galho. Rita Lee não vai conseguir entrar no terreno que é da Ritalina. E Ritalina não vai conseguir entrar no terreno de Rita Lee. Sabe? Então, nesse sentido, é cada um na sua competência. É cada um na sua habilidade. Porque o que tem ali é uma vida humana precisando de cuidado. Não é brinquedo. Sabe? Sim. Então, eu trago essa conversa porque não sou daqueles que fazem glamorização da minha deficiência e me coloco à disposição sempre que preciso para conversar sobre esse assunto. Eu tenho irmão com espectro do autismo e tenho uma vida digna, é bem cuidado, num suporte que tem a família e tem as instituições que o meu irmão precisa. Assim como a gente procura o hospital quando não está passando bem. Né? Então, é com naturalidade, sabe? A experiência de saúde mental deve ser vista com a mesma naturalidade dos outros processos de adoecimento que passa pela nossa história de vida, pelo nosso organismo. Cada pessoa tem o seu histórico e tem a sua cultura. Isso é importante, né? Cada um tem a sua maneira também própria de se relacionar com a vida. Para mim foi muito importante poder ter acesso ao que há de mais avançado na medicina. Eu tenho essa condição para o meu tratamento. E agradeço muito por essa oportunidade, porque ver um cidadão sofrendo, não tendo atendimento médico e não tendo acesso a remédio, é o fim da picada, sabe? É o fim da picada. Porque quando você toma um remédio, tem um bom tratamento terapêutico, acompanhado com a psiquiatria, poxa, a pessoa consegue, Dene, ter uma frequência muito mais saudável para continuar vivendo. Entendeu? Então, a frequência. A gente perdeu a conexão, vamos ver se a gente volta aqui. Oi, pode continuar. Tudo certo. Não, e aí, como eu digo, sabe, Denise, o que é a saúde? A saúde não é ausência de doença. A saúde é o bem-estar na relação com o mundo, incluindo a doença. É uma outra pegada. Essa história de que saúde é ausência de doença só promoveu pessoas arrogantes, pessoas ignorantes, pessoas que estão agora, por exemplo, não acreditando na ciência. Para você ter uma ideia, o problema disso. Aonde é que vai? E uma outra coisa, Denise, eu vou ser bem sintético no que eu vou dizer. A saúde mental precisa ser visto como uma causa de ciência. As religiões estão se colocando
num campo que não é delas. Isso é muito sério. Eu fico muito preocupado em ver essas comunidades terapêuticas, onde o cidadão entra com um problema sério, não tem um tratamento medicamentoso, não tem uma psicóloga exemplar para tomar conta dela, e essa pessoa ela é obrigada a participar de orações, é explorada como força de trabalho, e ali acontece uma lavagem cerebral que deixa a pessoa muito mais adoentada do que quando ela entrou. Então eu me preocupo muito, muito, muito com essa mistura de religião e ciência no tratamento da saúde mental. O protagonismo precisa ser científico. Nada impede que as pessoas possam rezar pela melhoria de alguém. Não é dessa expressão religiosa que eu estou falando. Mas a religião não pode ser titular de um tratamento psiquiátrico. Não é o cabedal dela. Né? Inclusive porque a própria religião na Idade Média achava que pessoas que estavam com problemas de saúde mental eram pessoas endiabradas. Até hoje eu escuto, meu filho, você teve depressão, acho que faltou Deus no seu coração. Poxa, a pessoa já está fragilizada, ainda recebe um atestado de teologia ou um atestado da fé dela. Isso se chama fundamentalismo religioso. Isso, inclusive, é inconstitucional. Certo? Então, Gravíssimo. são coisas... Ô, Marcos, a gente Sim. recebeu um comentário aqui, ó, da Gigiba Lima, que ela falou, ó, tô acompanhando um pessoal que cuida da população de rua e o que eles mais precisam são de acompanhamentos psicológicos. Tem relato de pessoas que saíram de rua através de acompanhamento psicológico. Perfeito. A Gigi tem razão, entendeu? Nós estamos precisando da democratização dos serviços de saúde mental. Saúde mental dá muito dinheiro, porque os remédios são caros, os profissionais precisam ganhar bem, então logo, para acioná-los, é preciso ter um capital financeiro fora da média. Eu só tenho meu tratamento porque pago um convênio. Basicamente para questões como essa na minha vida. Já tive experiências de internação e não me sinto menos pessoa por isso. Muito pelo contrário, eu fui mais pessoa. Quando eu fui menos pessoa, eu fui buscar ajuda. Para ser mais pessoa. A gente só é mais pessoa com a ajuda do outro. Principalmente do outro que sabe, do outro que conhece, do outro que ama o que faz e que coloca o que faz a serviço de você. Isso se chama ciência. Então é importante, sim, que se coloque esse debate. Vamos parar com essa história de que o remédio é o inimigo. O inimigo é continuar doente. O inimigo é continuar doente. O inimigo não é um remédio, pelo amor de Deus. Isso é de uma... Isso é de uma irresponsabilidade. É leviano pensar dessa maneira. Não pode haver esse tipo de espaço, porque prejudica, evidentemente, os progressos de inúmeras pessoas que estão conseguindo ter a sua vida de volta por conta de uma rede de proteção social que cuida dela como ela precisa ser cuidada. Então, sim, todos têm direito. Sim, inclusive a Gigiba colocou aqui, ó, uma dica para a gente acompanhar a página do Barba na Rua. Rogério Barba, né, ativista aí em defesa desse assunto, ó, e os relatos, né, através de lives dele, ele saiu da rua em 2014 e se tornou agente em BSB. Ô, Marcos, a gente tem 30 segundos. Eu quero agradecer a sua participação aqui. A live vai ficar disponível. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu agradeço de montão. Estou muito feliz. Obrigado
pelo sorriso que você inventou na minha pessoa neste domingo. E a todos que me assistiram também, agradeço muito. Até a próxima!